Vamos à palavra, então. Hoje, projeto em andamento, é o título da mensagem, você que gosta de anotar. Mateus, capítulo 1, verso 18, está escrito assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria de nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terá de Judá, de modo nenhum é a menor... E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor em sonho a José e disse, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, ministra em nossos corações essa noite a verdade da Tua palavra acerca dessa instituição tão preciosa, tão poderosa, que é a família. Mostra para nós, para entendermos o Teu coração, Senhor. Queremos valorizar a família como o Senhor valoriza, e queremos abençoar a nossa família como um vaso que transborda do Teu Espírito Santo e perfuma toda a casa, Senhor. Faz isso com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, projeto em andamento. A mensagem de hoje é sobre família. Lá no Gênesis, quando Deus estabelece a criação, e eu preciso voltar lá no Gênesis 1 de novo, e muitas vezes eu volto lá para nós entendermos a origem, a intenção de Deus nas coisas. Quando voltamos ao Gênesis, vemos que Deus criava algo e achava que era bom. Ele criava outra coisa e ele dizia:
é bom. E ele foi criando e criando e criando até que ele chegou na humanidade. Criou Adão e viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, de todas as coisas que Deus fez que eram boas, havia uma única que Deus olhou e falou: não, bom não está. Então vamos melhorar. E aí Deus estabelece a primeira família, o primeiro casal, criando Eva, e faz então com que o primeiro elogio, com uma palavra que auxilia para aumentar esse elogio, surja na Bíblia. Então até aqui tudo era bom. Aí Deus vê que algo não era muito bom, e aí ele vê e vai lá e cria algo realmente muito bom. Então, a solidão não era boa, a solução foi o projeto familiar que Deus tinha para a humanidade. Deus estabelece o primeiro casal e ele abençoa o casal, falando: olha, vocês vão ter filhos, filhas, vocês vão encher a terra, vocês vão dominar sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, os animais domésticos, sobre os peixes. Vocês vão prosperar, por quê? Porque eu tenho um propósito para vocês. Então, enquanto que o nosso Deus, desde o início, se mostra um ser coletivo, quando ele diz façamos, é a trindade, são três em uma única essência, três pessoas em uma única essência, Deus se revelando ao homem como uma família, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus, ele mostra então que na família ele tinha a intenção de revelar a sua imagem e a sua semelhança para a criação. Então, o objetivo primeiro, o objetivo principal da família é revelar a imagem de Deus para toda a criação. Deus criou a família para mostrar que havia algo muito bom. Enquanto todo o resto da criação era bom, na família, quando o homem ele passa a viver familiarmente com a sua esposa, podendo gerar os filhos e depois gerando os filhos, ele se torna o lugar onde Deus escolhe para revelar a sua essência, a sua graça, a sua glória. Deus é família e Deus criou a família para se revelar. Amém? Beleza? Está entendido até aqui? Então você sabe por que a família é tão importante para Deus. Porque foi onde Deus escolheu projetar a imagem e semelhança da sua essência, do seu caráter, de quem Ele é. A identidade de Deus, ela é revelada não na unidade do ser humano, não no indivíduo. Perceba bem, Deus diz que a imagem e semelhança os criou. É no plural, é quando homem e mulher se tornam uma só carne, família, é quando a instituição família em uma unidade perfeita, se manifesta, ali se manifesta a imagem e semelhança do nosso Deus. Isso é importante para nós entendermos, porque muitas vezes nós caímos na tentação de acreditar que eu sozinho revelo a glória de Deus, ou você sozinho revela a imagem e semelhança de Deus, e não é bem assim. Quando Deus fala sobre Ele mesmo, quando Deus abre os nossos olhos para a revelação de quem Ele é, Ele não aponta só para uma pessoa, ele aponta para a humanidade, para o seu povo, para a igreja. E ele fala: olhem, a família, a unidade do coletivo, da comunidade, do corpo de Cristo é quem revela a glória de Deus, a imagem de Deus. Então, nós não podemos cair na tentação de pensar que sozinhos somos capazes de revelar a imagem e semelhança de Deus, porque não somos. Ou revelamos essa imagem e semelhança no corpo de Cristo, na família de Deus, a família espiritual por meio de Cristo Jesus, somos todos irmãos, Deus é o nosso Pai, e nesse vínculo familiar espiritual nós revelamos a glória de Deus, ou então a glória de Deus também pode ser vista, a imagem de Deus pode ser vista na família, instituição de laços de sangue, vamos chamar assim, de aliança e laços de sangue, porque nem todos têm o mesmo sangue na família. O marido e a mulher não têm, mas eles formam uma aliança, e dessa aliança surgem os laços de sangue. Essa outra instituição, a família física, vamos chamar assim, de aliança e sangue, é também onde Deus escolhe se revelar a sua glória, revelar a sua imagem e a sua semelhança. Tanto que, veja bem, o contexto em que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nasceu. Ele nasceu em uma
família. Aí você fala assim, mas é claro, né? Todo mundo nasce de um tipo de família, funcional ou disfuncional, tem um tipo de família. Sim, mas nós estamos falando do Deus soberano que poderia se manifestar da forma que Ele quisesse. Jesus não precisaria, talvez, nascer bebezinho. Era só Ele rasgar o céu, descer, cheio de glória, força e poder, majestade, mandar construir um trono para Ele sentar e revelar a sua glória. Mas Deus escolheu um plano diferente, um plano que envolvesse o quê? Para revelar o Filho dele, o próprio Deus encarnado. Uma família, veja só. A família é tão importante que Deus incluiu a família no plano revelacional e redentivo da humanidade. Não é pouca coisa, não é assim, tanto faz família, né? Não! Deus fez com que Jesus esvaziasse de toda a sua glória, se tornasse servo, se humilhasse. Pensa o Deus, Criador de todo o universo, entrando no ventre de uma mulher, sendo frágil, precisando ser protegido, cuidado. Eu imagino o Deus, Criador, no colo de uma mulher, vendo as coisas acontecer ao seu redor, e ali, rendido aos braços de uma mãe, obediente aos direcionamentos de um pai, envolvido depois com os laços fraternais com seus irmãos. Eu não sei se Jesus tinha tia, tio, mas enfim, tinha ali a aldeia de Belém, não é aldeia, mas a cidadezinha de Belém, em que ele cresceu, depois Nazaré, aliás, Belém ele nasceu, Nazaré ele cresceu. Ele tinha esse contexto familiar. Aí você pensa assim, Deus do universo tinha um plano para salvar as nossas vidas. Não só o povo que estava vivo naquela época, não só o povo que viria milhares de anos depois, como eu e você, mas toda a humanidade e redimisse, convergindo para si todas as coisas. Ele poderia ter escolhido algo mais forte do que a instituição familiar. Ele poderia, por exemplo, ter se revelado no trono de Roma, como um imperador, cercado de exércitos e milhares de legiões ao seu redor, a força do direito e da política romana, da República Romana, ou do Império Romano. Ele poderia ter escolhido tantas outras coisas, mas Deus escolheu a família. Porque se há uma coisa que existe desde o início dos tempos e vai existir eternamente, é a família. Parece muitas vezes que a família é um projeto acuado, fragilizado por causa do nosso tempo. E foi por muitas eras, as pessoas e as sociedades, elas olhavam para a família e passou, né? Vamos transcender esse negócio. Mas só existe uma instituição que está de pé até hoje, desde o início, que transcendeu tempos, eras, que transcendeu culturas, espaços, que transcendeu pandemias, pestes, inimigos e oposição. Só existe uma instituição, e essa instituição se chama família. Veja, o Império Romano, 1000 anos de duração, até hoje o império mais longevo da história, acabou. O que é Roma hoje? Capital da Itália, um time que não ganha título nenhum. Acabou, quebrou. A Babilônia, antigamente, com toda a sua glória e toda a majestade dos jardins suspensos, acabou. Todos os tronos já se dobraram ao tempo. Mas a família permanece de pé. Por isso que Deus escolheu se manifestar na família. Por isso que Deus escolheu a família para revelar o seu Filho. E o plano redentivo de toda a humanidade começa na família. Amém? Está claro até aqui? Pegamos esse contexto? Só que isso vai um pouco para frente. Então, estamos aqui, família, porque Cristo se revelou numa família,
Filho de Deus, Deus Pai, Deus Espírito, uma só essência, um único Deus se manifestando nessas três pessoas que se relacionam em profundo amor e projeção um do outro. Era Jesus falando do Espírito: olha, o Espírito Santo, vocês não podem falar mal dele, vocês podem falar mal de mim, mas não fala mal do Espírito Santo. Ele mostrando uma devoção ao Espírito, da mesma forma ao Pai, falando: Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Não importa o que os outros vão pensar, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Você vê o Pai falando do Filho: ó, eis que aí está o meu Filho em quem eu tenho prazer, o Filho amado que me dá alegria. Deus, através dos seus profetas, durante todo o Antigo Testamento, profetizando que viria o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem, que viria para salvar a humanidade. Você vê o Espírito estabelecendo um ministério de proclamar a verdade do Evangelho, a história de Jesus, uma família perfeita que se revela na família imperfeita. Porque você deve ter pensado na sua família. E aí a coisa começa a complicar um pouco mais. A família perfeita decide, então, se revelar na família imperfeita. Na minha e na sua família, Gi. E aí você deve estar pensando: puxa, mas a minha família é toda estranha, toda disfuncional, toda desconjuntada. Sei lá, está faltando alguém ou está sobrando alguém, não sei. Às vezes você olha para o seu irmão e você fala: está sobrando, não está? Família é meio... Sabe? Está claro, né? Esse silêncio deixa claro. Às vezes a gente olha e fala: Jesus, sério? Tanta família nasce nessa? Pois é. E aí, essa insatisfação, essa incoerência entre a perfeição da família de Deus e a imperfeição da nossa família parece que rompe, tira a possibilidade ou mesmo a revelação de quem Deus é. E é verdade. A família possui um inimigo. E esse inimigo existe para destruir as nossas almas, para envergonhar a imagem de Deus em nós. Esse inimigo é Satanás, e ele se opõe à família, ele se opõe à estrutura familiar desde sempre. Muita gente pensa assim: nossa, o inimigo está furioso com a família hoje em dia. Meu Deus, é verdade, fato, ele está, mas não é de hoje em dia. É que nós vivemos ciclos culturais de valorização e desvalorização da família. Existem momentos na história, se você olhar para trás, você vai ver que a família era puramente um contrato social para a procriação. Não havia amor, não havia aliança. Eu estou falando especificamente do Império Romano. Um pouco antes do Império Romano, o Império Grego. Os homens, eles se relacionavam entre eles sexualmente, mas tinham suas esposas para a procriação. Não havia amor, não havia aliança. E às vezes se relacionavam com outras mulheres livremente, por quê? Porque a esposa era só para procriar. E aí, depois de uma sociedade inteira falir por causa da desvalorização da família, porque sem famílias fortes a sociedade fragiliza e ela quebra, aí vem a nova etapa de um novo ciclo de uma hipervalorização da família. Aí as pessoas esquecem do problema que é desvalorizar a família, e aí a sociedade desmorona de novo. E aí ela se reconstrói valorizando a família, e ela quebra de novo. E veja, ali no século 17 e 18, no Ocidente, que é o nosso contexto, nós vivemos uma desvalorização radical da família a partir das ideias iluministas, questionando toda a tradição que vinha até aqui, então, influenciada pelos conceitos cristãos, judaico-cristãos, religiosos, que existiam ali na Europa. E aí vem uma derrocada, e vai diminuindo. Até a geração, talvez, dos meus pais, a família ainda era bem valorizada no nosso contexto. Por quê? Porque estamos num país culturalmente cristão. Cristão mais católico do que protestante, mas culturalmente cristão. E aí você vai percebendo e fala assim: puxa, meu Deus do céu, a família está... Nossa, o inimigo está furioso, porque agora está tudo atacando a família. Sim,
Mas não é uma novidade na história da humanidade. É uma novidade se a gente olhar para 30 anos atrás. Mas se a gente olhar para 300 anos atrás, essa já era uma realidade. E a gente olhando para ciclos e ciclos na história da humanidade, é esse o desafio. Se uma sociedade quer se manter em pé, ela precisa manter as suas famílias protegidas e fortalecidas como instituição. E sim, pode ser que a sua família esteja desestabilizada. Pode ser que o seu contexto seja radicalmente oposto ao ideal. Mas deixa eu te contar a história de uma pessoa que nasceu numa família bem peculiar. O nome dele é Jesus. Foi o texto que eu li para nós aqui. Veja, José era um homem justo. A Bíblia diz que ele era um homem justo, reto diante do Senhor. Era um homem íntegro, que temia ao Senhor, que seguia os seus planos e as suas leis. E ele tinha como promessa o casamento com Maria, uma jovem ali da Judéia. Essa jovem, que provavelmente tinha entre 15 e 17 anos, vamos pegar na média, 16 anos, ela é agraciada entre as mulheres, ou seja, ela recebe uma graça única, que não vai se repetir, nunca teve antes dela, não teve durante ela e não vai ter depois, que é conceber de forma virginal o Filho de Deus. O Espírito Santo se manifesta dando a ela um filho. E essa jovem começa então a ver sua barriga crescer. José olha e fala: lascou, eu não fiz nada, não toquei nela, como é que engravidou? Vou fazer o seguinte, vou subir, vou deixar ela no canto dela para não envergonhá-la, porque senão todo mundo vai pensar o quê? Que a gente fez as coisas antes da hora. E aí, ela vai ficar desonrada na comunidade, ali em Nazaré. Então, vou sair de mansinho, fingir que nada aconteceu, para proteger a reputação da Maria. E ela, sei lá, se esconde, vai para algum canto, e aí vem um anjo do Senhor em sonho e fala: faz isso não, macho. Você precisa tomar ela como esposa, porque quem trouxe esse filho a ela foi o próprio Espírito de Deus. Então fica junto. Beleza. José, macho, homem de Deus, responsável, toma ela por esposa e banca a barriga. As pessoas sabem fazer cálculo, matemática não é atual. É claro que ficava aquela coisa. E José sai do meio onde ele estava, junto com Maria. Seguinte, Jesus nasce. E olha o contexto social em que Jesus nasce. Uma promessa de um Messias estava dentro da sociedade ali de Jerusalém, dos israelitas, enfim, de Judá principalmente. Eles tinham uma expectativa de que viria o Messias. E quando isso acontece, o Messias vem, é no ano em que Herodes governava. Herodes não é um nome específico, não é um nome próprio, tipo William, Lucas, Tiago. Não, o nome não era Herodes. Herodes era como se fosse um título, um cargo. Tanto que tem Herodes I, segundo, terceiro, dentro da história de Jesus. Você vê que não é um bom cargo de ficar, porque morre rápido. Mas Herodes era tipo um governante emprestado. Ele era nascido ali, em Jerusalém ou em Israel, mas ele era aliado do Império Romano. E ele era levantado para governar em nome do Império Romano. Então não era um rei coroado pelo povo de Israel, nem muito menos tinha a unção de Deus sobre a vida dele para governar. Ele era um governador político, reconhecido, levantado pelo Império Romano para exercer essa função. E aí Herodes ouve dos magos ali que tinha um rei que já tinha nascido ali naquela terra. O que ele pensou? Cara, estou ferrado, lascou. Porque sob a minha tutela, sob a minha vigilância, eu deixei nascer um rei. A gente vai perder a influência do povo. O Império Romano vai voltar aqui, arrancar minha cabeça e massacrar essa nação. E Herodes fala assim, bem malicioso, bem cheio das lábias, falou, quando vocês acharem esse rei, conta para mim onde ele está,
Estou doido também para dar uns presentes, para adorar a Ele, para eu, me prostrar diante desse rei que nasceu. E aí os magos seguem caminho, chegam a Jesus. Jesus já tinha ali, quando eles chegam, Jesus tinha mais ou menos uns 2 anos de idade. E eles adoram Jesus, dão presente, ouro, incenso, mirra. E aí Deus fala com eles, não volta por onde vocês foram, por onde vocês vieram, aliás. Porque senão vocês vão ter que falar para Herodes, e não é para vocês falarem. Herodes fica furioso, cadê os magos que não voltam? E manda matar todos os meninos até 2 anos de idade. Veja só, eu sei que pode ser que o seu contexto familiar seja difícil, mas isso não é motivo nenhum para você desanimar da obra que Deus tem para fazer através da sua vida. Porque os grandes libertadores da humanidade nasceram sob decreto de genocídio, de infanticídio. Moisés, mesma coisa. O faraó mandou matar todos os meninos até 2 anos de idade. Ele nasceu. Não pôde ficar vivendo sob a tutela da sua família. Ele eu não vou contar a história, depois você lê Êxodo 1 em diante. Mas enfim, ele também estava num contexto assim. Vamos para Jesus. Jesus nasce numa situação bem complicada, sob decreto de infanticídio. E aí, sob a orientação de Deus, José pega o menino, pega a sua esposa Maria e fogem para o Egito e ficam lá até Deus mandar eles voltarem. E olha que interessante. Tudo isso que aconteceu, a Bíblia deixa muito claro que Mateus ele é sensacional, genial em afirmar 2 profecias nessa história toda. Ele fala, olha, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus por meio do profeta que disse, vai nascer de uma virgem. E ele disse assim também, olha, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus pelo profeta que disse, vão voltar do Egito quando eu chamar. O que Deus está mostrando para nós, e Mateus deixou isso muito claro nesse evangelho, é que não importam as dificuldades, os problemas, as circunstâncias, Deus permanece no controle e é Ele mesmo quem se coloca em favor da família. Por isso a família nunca será destruída. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A família nunca vai ruir, porque o próprio Deus estendeu a sua mão para abençoá-la. A família abençoada é produto da fé mais poderosa já relatada na Bíblia, que foi a fé de Abraão. Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus abençoou a família, e a família vai prevalecer sobre tempo, adversários, circunstâncias, problemas, decretos, impérios e imperadores, mas ela não vai cair. Você pode ter convicção disso. Os ciclos sociais podem se embolar, jogando a família como se fosse num tipo de centrífuga, e parece, meu Deus, que tormento. Vai sair e vai prevalecer. Uma hora a centrífuga vai quebrar, e a família vai sair meio tonta, talvez, mas inteira para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus escolheu a família para se revelar. E é na família que Ele quer mostrar a sua imagem e sua semelhança. É na família que Ele escolheu colocar o seu filho. É em uma família que Ele decidiu confiar o seu filho como um bebezinho. E muitas vezes é assim que a imagem de Deus parece em nós. Frágil como um bebê. E é verdade, nos nossos pecados, nos nossos problemas, nas nossas mazelas, nas nossas limitações, às vezes a imagem de Deus fica frágil em nós. Mas importa é que ela permaneça pura e verdadeira, ainda que frágil. Importa é como José e Maria, nós pegarmos a imagem de Jesus que Deus confiou a nós como família e darmos
tudo de nós para proteger essa imagem, para proteger essa revelação de Jesus nas nossas vidas. Por isso, eu e você temos uma missão, a missão de colocarmos a família num lugar de prioridade da nossa entrega, da nossa devoção, das nossas orações. Colocar a família como um alvo a ser construído, porque, veja, um dia você é filho, no outro você precisa transcender isso e se tornar também um marido ou uma esposa. E talvez um dia pai e mãe. Mas se você ainda é só filho, saiba que um dia você vai ter a missão de construir e edificar uma família nos princípios do Senhor. Então você que é adolescente, quem aqui tem menos de 15 anos, levanta a mão assim bem alto, só para eu ver. Deixa eu falar bem com você, Julinho, então. Cara, comece a orar pela sua esposa. E não é só para ela ser bonita, pode orar para ela ser bonita. Mas comece a orar por ela como um profeta ora, protegendo a imagem de Deus nele. Comece a orar pelos seus filhos, Juninho. Comece a orar, porque um dia eles vão chegar. Há pouco tempo atrás eu tinha sua idade. Hoje a Luísa já está aqui andando e falando nos corredores, enquanto o pai prega. E a gente está vivendo um tempo de 40 dias de jejum pelas famílias. E especificamente agora, nessa última etapa, estamos orando pelos filhos dos nossos filhos. Aí você fala, ai pastor, mas eu nem tenho filho, como é que eu vou orar pelo filho do meu filho? Eu já oro pelos filhos da Luísa. Porque nós temos uma missão diante de Deus, de proteger o lugar onde Deus decidiu se revelar. Por isso, honre o seu pai e a sua mãe. Por isso, ame os seus irmãos. Por isso, pais, não irritem os seus filhos e não provoquem neles a ira. São conselhos bíblicos para proteger a aliança e os laços de sangue na unidade familiar. E veja, lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele sabiamente traz de volta, restaura ou recupera teologicamente o que a família representa diante de Deus. Ele fala, olha, maridão, você, homem, que ainda não é casado e um dia vai ser, em nome de Jesus, amém? Mas, não sei se vão casar, vou fazer igual o pastor Luiz Wagner. Varão, se você quer casar, fala amém de verdade. Então, você que ainda não é casado, mas um dia vai ser, amém? Amém! Olha aí, vai casar, mano, você vai ser o primeiro, em nome de Jesus. Vai casar. Mas você que também já é casado, ou você nem tem namorada. Mulheres, você que ainda não é casada, mas vai casar, amém? Amém. A mulherada vai casar mais, pelo jeito. Não, uma vez só, mas vai ter mais mulheres casando, em nome de Jesus. O ponto aqui é, Paulo começa a resgatar essa essência e ele fala assim, ó, maridão, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Veja só, quem se revela no marido amando a esposa? Jesus amando a igreja. Aí ele fala, mulher, você é esposa, você tem que honrar, respeitar o seu marido, como ao Senhor. Veja só, quem é revelado na mulher? A igreja. A igreja de Jesus é revelada, o corpo de Cristo é revelado, e o próprio Cristo é revelado no homem. Na família, Jesus e a igreja, a relação Jesus e a igreja é impressa. Veja só, o corpo da redenção e a pessoa da redenção são reveladas na família. Se você olha para o Brasil hoje e fala assim, cara, não tem jeito, tá zoado demais, deixa eu te dizer, tem jeito. Enquanto Cristo e a igreja forem reveladas como o plano redentivo do Senhor para a humanidade, tudo ainda tem jeito. A nação ainda tem jeito. E Deus vai usar você e a sua esposa, você e seu marido, você e sua futura esposa, você e seu futuro marido, para redimir para Ele todas as coisas. Por isso que a família é importante para Jesus. Porque desde o início ela é e para sempre será o lugar onde Deus revela a sua imagem, a sua semelhança
e o próprio Cristo encarnado. E aí, eu preciso falar um pouquinho sobre essas relações familiares, rapidamente, mas com muita precisão para você. Atenção, filhos, agora, todos vocês, né? Não tem ninguém aqui que não é filho. Pode ser que você não more mais com seus pais, pode ser que seus pais já tenham partido, mas você é filho ou filha. Veja bem, cada fase da nossa vida, ela pede um tipo diferente de honra, mas todas elas, pela lei e pela palavra do Senhor, nos colocam no lugar de devedores de honra aos nossos pais. Sempre vamos dever honra aos nossos pais. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, olha, vocês têm uma dívida, quem tributo, pague tributo, a quem vocês devem honra, honrem. Honrem. E a Bíblia fala, filhos, honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem nessa terra. Honrar pai e mãe, ele passa por várias etapas diferentes. E quando você está debaixo do teto dos seus pais, quando você está ali, sob a tutela deles, você tem uma dívida de obediência para honrar os seus pais. Quanto eles pagarem teu feijão e teu arroz, enquanto eles comprarem o seu boot, enquanto você não tiver que pagar a conta de luz e a de água e a de internet, se deve obediência aos seus pais. Mas você vai viver um período de transição para emancipar-se, tornar-se um adulto. E deixa eu te dizer, você precisa se empenhar nisso. Por isso, honrar pai e mãe passa por ser um bom aluno, se dedicar nos estudos, começar a trabalhar, começar a projetar uma família, a querer se emancipar. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai precisar honrar o teu pai e tua mãe, não com obediência, mas se tornando um homem ou uma mulher plenos diante da sociedade, diante de Deus. Então, enquanto você está na casa dos seus pais, honra pela obediência. A partir do momento que você falou, está na hora de eu emancipar, você precisa começar a honrar também pelo desenvolvimento para tornar-se um homem e uma mulher pleno socialmente e diante de Deus. Isso significa que você precisa honrar o Senhor, você precisa encontrar o seu chamado, a sua vocação, você precisa se aplicar no reino de Deus, você precisa saber para onde você vai, você precisa buscar a revelação do Senhor para ter um norte, para você não ficar perambulando por aí, porque não existe desonra maior para um pai e para uma mãe, como a que eu vi alguns anos atrás, e esse assunto me despertou. Eu estava passando pela internet no site de notícias, e aí eu vi uma muito curiosa. Pai e mãe processam filho de 32 anos para que ele saia de casa. O que aconteceu? Veja bem, deixa eu explicar a situação. Não é que você tem 32 anos, você precisa ser processado, não é isso. Mas olha o contexto desse cara. Americano, óbvio, esses processos só saem nos Estados Unidos, né? Americano, viu? Já repara o que vocês vão ter que lidar com teus vizinhos lá, né? Mas olha só. O cara tinha 32 anos, ele não trabalhava, não estudava, não queria trabalhar, e ele ficava importunando os pais idosos para que comprassem os jogos dele do Xbox. Então assim, o cara não contribuía, não tinha perspectiva nenhuma de se emancipar, os pais já eram idosos, e ele estava como um parasita dentro de casa. No desespero, os pais colocaram ele na justiça, para um oficial ir lá na porta e falar, sai ou você vai para a cadeia. Por quê? Porque esse filho, ao não se emancipar, a não querer transicionar para uma fase da vida, onde ele honraria os seus pais, não por ser um bom filho, mas por ser um grande homem de Deus, um grande homem pleno, ele passou a começar a matar os seus pais. E não literalmente, no sentido de... mas no sentido de... os dois estavam aposentados, não eram bem de vida. Eles precisavam pagar seus remédios, mas o filho estava lá, como um parasita sugando o pai e a mãe. Nós precisamos mentalizar e colocar como alvo das nossas vidas aquilo que Deus colocou como alvo para a humanidade, uma família. Por isso que nós não podemos ser filhinhos bonzinhos para sempre apenas. Seja filho, seja bonzinho, mas junto dos seus pais, projetem, conversem, falem, orem, profetizem sobre vocês
a emancipação, para que vocês continuem honrando seu pai e sua mãe, não mais como filhinhos obedientes, mas como grandes homens e mulheres de Deus. Porque aí um pai vai olhar para você, seu pai vai olhar para você e falar assim, ó, aquele lá é meu filho, aquela ali é a esposa dele, ó, aquela ali, ó, minha neta. Não é minha neta de verdade. Mas vocês entendem o que eu estou dizendo? Tá claro? Amém? Eu sei que isso pega um pouquinho quando nós falamos de formatações distintas, de famílias que viveram, por exemplo, perdas. Muitas famílias já não têm mais ou o pai e a mãe por causa de um falecimento ou de um divórcio. Talvez pais que perderam seus filhos. Eu sei que existem situações adversas que trazem a gente para um tipo de confusão muito grande. Mas a gente precisa ter um alvo pleno, perfeito, e com a nossa imperfeição, nós lutarmos no Senhor para agradarmos a Ele, revelando a sua glória em nós. Então, ainda que não seja perfeito como nós gostaríamos, ainda que não seja o desenho pleno, nós vamos nos empenhar para que a glória de Deus se revele nas nossas vidas, amém? Isso começa aqui. Não adianta a gente esperar todo mundo ter mais de 40 anos, e aí está aquela confusão e tal, aquela carência, oh meu Deus, e agora? Vou ficar para titio, para titia. Afinal de contas, crente tem muitos irmãos, então vai ficar para titio, para titia, e aí fala, ai meu Deus, e agora? Não estou falando nem que todo mundo tem que casar, tá? Existem contextos bíblicos, direções bíblicas ao celibato, mas é necessário nós termos a mentalidade familiar. E aí sim, se você não vai formar uma família de aliança e sangue, você vai fazer uma família, você vai se formar como uma família espiritual. Você precisa se dedicar à família espiritual. Por quê? Em qual contexto que Deus estabelece o celibato? Missão. Igreja. É para você amar a igreja como se fosse tua esposa. É para você cuidar dos irmãos como se fossem seus filhos. Então, de uma forma ou de outra, você tem que estar com família na mente. Ó, o Pedro tá, Senhor, me inclua fora dessa. Celibato não, né? Amém, né? Celibato não. Mas a gente tem que ter família em mente, porque Deus teve família em mente desde o início. E essa ideia não vai morrer. Tem coisas que são contingentes. Deus fala, ó, faz assim. Mas não é que vai ser para sempre. Ele fala só para lidar com uma situação ou outra. Família não é contingência. Família é plenitude da revelação da glória de Deus. Tá claro, Tiago? Beleza? Então tá bom. Fique em pé aí no seu lugar. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, entra num tempo de oração e introspecção. Introspecção, para quem não sabe, é você ficar pensando aí na tua realidade. Tenta se desconectar um pouquinho agora do externo, olha para dentro. Talvez você pensou no teu pai e na tua mãe, na bagunça que é a tua casa. Talvez você não tenha mais o pai ou não tenha mais a mãe. Ou até tenha, mas seja tão difícil, tão complicado que isso mais te gera angústia, decepção e vergonha do que honra, alegria e revelação da parte de Deus. Eu sei que o teu contexto pode ser difícil, mas Deus é soberano e Ele pode transformar a sua família. Ele pode te dar uma família. Ele pode restaurar a sua família. Ele pode redimir a sua casa. Ele pode. Creia nisso, porque é verdade. O próprio Cristo veio numa família diferente. Uma família que não estava nas condições perfeitas. Mas, na imperfeição, aos olhos dos homens, aos nossos olhos, Deus revelou toda a sua graça, toda a sua verdade. E vimos em Jesus a glória do unigênito do Pai. Jesus quer aparecer em você. Jesus quer aparecer na sua família. Jesus quer ser visto na sua casa. E esse é um tempo
em que nós precisamos nos empenhar em sonhar, profetizar, orar, proteger, construir, melhorar a nossa família de aliança e sangue e a nossa família espiritual. É um projeto em andamento. Você fala, mas está tudo cheio de buraco. Calma, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas está faltando. Persevere. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Mas você não sabe quem é o meu pai. Não sei. Mas Deus sabe. E ainda que o seu pai não seja aquele que vai te impulsionar, vai te abençoar, Deus se revela como seu pai nessa noite, para que, como um pai perfeito, Ele ponha a mão sobre você e os sonhos dele se realizem na sua vida, a vontade dele se realize na sua vida, o propósito dele se cumpra. Deus estava cuidando de Jesus, Ele não soltou e abandonou. Ele mandou avisar centenas de anos antes o que ia acontecer para, calma, está tudo sob controle. A sua vida está sob controle de Deus. Sua família está sob controle de Deus. E Ele quer e pode fazer algo sobrenaturalmente poderoso para revelar a glória dEle e a imagem dEle de tal forma que o seu testemunho vai gerar vida e vida em abundância, aonde quer que você vá, aonde quer que você decida testemunhar, proclamar desse evangelho redentivo, Deus vai se revelar. E eu vou te dar o tempo dessa música. Você não vai cantar, o Jeff vai, mas você não. O que você vai fazer agora você vai orar. Você vai orar pelo seu pai, você vai orar pela sua mãe. Se o teu pai é aquele miserável que precisa ser perdoado, ore falando: Pai, eu te perdoo. Senhor Jesus, eu perdoo meu pai. Em nome de Jesus agora, solta a mágoa do seu coração. Se sua família é disfuncional, libera uma palavra de transformação sobre eles. Se eles não conhecem Jesus, profetiza que eles serão alcançados, serão salvos. Se você está nesse ponto assim, poxa, estou querendo formar família, estou trabalhando para isso, estou estudando para isso, comece a orar pela sua esposa, pelo seu marido, ainda que você não o conheça ou não a conheça. Comece a orar pelos seus filhos. Use esse tempo profético agora para abençoar as famílias. Veja, é pela fé que todas as famílias são benditas. Pela fé, ainda que os nossos olhos não estejam vendo, pela fé, todas as famílias são benditas. A sua também. Não tenho família, mas vai ter em nome de Jesus. Estou sozinho, vai se juntar por aliança, por sangue ou por espiritual, mas vai ter família, porque onde Deus se manifesta, não é bom que ninguém esteja só, e Ele junta pelo sangue de Jesus e pela aliança matrimonial, para que nós andemos em unidade perfeita, revelando a sua imagem e semelhança, a glória do unigênito do Pai, a santa igreja de Jesus, para que todos sejam reconciliados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ore, profetize, coloque diante do Senhor, não se intimide, pela fé, declare as suas palavras diante do Senhor agora. Ponha cada um da sua casa na mão de Jesus e veja o próprio Deus agindo e abençoando, porque Ele escolheu esse lugar para se revelar. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família,
os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, do teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo. Não é bem um apelo, mas é um convite. Se você preste bem atenção aqui, se você tem dificuldade de falar, pensar, conversar, orar sobre família, porque você foi profundamente ferido ou ferida, você tem mágoa, tem alguma coisa que trava, há um constrangimento no seu coração, alguma coisa que parece que família é tipo farofa seco assim, vindo na garganta, sabe aquele ruim? Às vezes não é tão ruim assim também, mas enfim, você tem algo para colocar diante do Senhor, para ser redimido nessa noite, ser perdoado, ser tratado, ser curado. Você tem uma ferida para ser curada sobre família, seu pai ou sua mãe, ou um irmão, ou até um filho, quem sabe. Você está aqui e tem algum filho, você quer colocar isso diante do Senhor. Deixe seu lugar e coloque-se de joelho aqui na frente. Nós vamos orar por todos vocês, mas você tem que vir e vir já. Eu não vou insistir muito nisso. Vou pedir que a equipe de intercessão já venha aqui para frente, já comece a orar. Comece a orar. Você que ficou no seu lugar, estenda a sua mão, comece a orar, porque é difícil falar sobre paternidade quando o pai abandona. É difícil falar de família quando a mãe é ausente, quando há dores, há frustrações, há feridas profundas na alma. É difícil falar quando o pai, que deveria ser a imagem de Deus para nós, foi quem nos traiu, nos abandonou. É difícil falar de família quando o filho nos envergonha. Eu sei, mas Deus pode redimir em Cristo Jesus todas essas coisas. E aí eu vou pedir que pode orar a equipe, pode ir ministrando sobre a vida deles, cura e perdão. Vou pedir que vocês também venham, podem começar. Se você é líder de célula e entendeu, quer dar uma palavra, pode vir aqui na frente orar com alguém. Venha Daniel, com a Mônica, podem vir. Orem aqui com o pessoal aqui na frente. Bruno, Carol, venham, orem com eles.
Nós vamos cantar mais uma vez essa parte da bênção. Você que está no seu lugar agora, você vai cantar, estendendo as mãos sobre esses irmãos e irmãs que estão aqui de joelhos no altar, feridos, e eles serão abençoados nessa noite, em nome de Jesus, pela unidade e pela fé da igreja. Vamos juntos. Puxa o Jeff, você canta junto com força, crendo que a bênção do Senhor está sendo derramada sobre eles agora, em nome de Jesus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Senhor, pela fé, abençoamos cada uma das famílias formadas em formação, ainda no projeto em andamento. Cada uma delas em nome de Jesus, declarando que sobre elas a tua revelação resplandecerá, a tua imagem, a tua glória. O Filho de Deus, o unigênito do Pai e a Santa Igreja ficarão evidentes, para que todos te conheçam, Senhor. Em nome de Jesus, cura as feridas, liberta das mágoas, das dores e das frustrações, para que cada um dos teus filhos, abençoados pelo Senhor, debaixo de uma palavra que veio da boca do Senhor, construam, edifiquem para si famílias que revelam a tua glória, famílias firmadas na rocha que é Jesus Cristo. E em nome de Jesus, Senhor, a tua vontade se cumpra na vida deles, para que eles experimentem tua boa, agradável e perfeita vontade. Que as emoções dos teus filhos e filhas nesse momento sejam amansadas pelo doce e amado Espírito Santo. Vem com um toque sobrenatural, Espírito Santo, nos corações. Tira as cinzas, o luto, o pranto, e coloca a alegria do Senhor, o óleo da alegria, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Coloca as mãos assim, como no ato de quem recebe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus, o Filho, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua casa, a sua família, sobre toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra hoje e até que Ele venha. Amém. Amém? Celebra o Senhor com suas palmas. Eu vi que o Natan quase puxou. Amém. Só começamos. Pode se assentar. Sábado que vem continuamos nessa série sobre família. Então hoje, projeto em andamento. Semana que vem, outra mensagem da mesma série. Depois culminamos no congresso, e encerramos com o culto especial das mães. Então já vai preparando o coração da sua mãe. 13 de maio ela tem que estar aqui, mas convida para o congresso também, nos dias 5, 6 e 7 de maio. Seguinte, quem aqui nos visita hoje pela primeira vez, levanta a mão assim bem alto, só para a gente reconhecer você. Ali,
tá do lado da Gi. Levanta a mão aqui da sala. Ali temos... Tá com a Sophie? É sua amiga? Então, beleza. Tá em casa. Apresenta ela para a galera. Lá atrás também temos 2 irmãs. Aqui, os 2 irmãos. Não, a Laís já... É Laís, né? A Laís já veio outra vez. Alguém mais aqui que eu não tinha visto? Pessoal, tudo certo? Ei, filha, calma aí. Dá tchau pro pessoal lá. Vamos pro meio aqui. Aqui, tudo certo? Mais algum visitante? Aqui, do lado da Dani. Muito bem. É a Isa, não. É a Isabela, né? Eu te reconheci. Eu não enxergo direito daqui, mas eu te reconheci. Vem cá, Sossô, vamos dar tchau para os visitantes. Visitantes, vocês são muito bem-vindos. Nós queremos te conhecer de 2 formas. Se você sentir à vontade, sai com alguém da galera hoje, depois do culto. Vai para uma pizza, ó. Pessoal, levanta a mão só mais uma vez, o pessoal poder chamar vocês. Olha, ó, Doni, Bia, olha para trás ali, ó. As 2 irmãs ali. Chama elas para saírem com a gente depois do culto. Aqui, cadê? Gi. Cola junto, leva ele para o rolê depois. Cadê? Ni, beleza. Quem mais aqui, né? Sophie, para o rolê. Beleza. Mas antes do rolê, você vai passar lá no stand de integração. Opa! Tá tudo bem? Do chão não passa. Vamos lá. Stand de integração lá, o pessoal dando tchau, visitantes, a gente tem um presentinho para vocês lá, tá bom? Então, pessoal que trouxe os seus visitantes, levem eles até o stand ali, a gente vai pegar o nome de vocês, dar um presentinho, convidar você para uma célula também, porque o culto é o lugar onde você até pode, assim, conhecer alguém, mas ser consolidado, se aproximar de verdade, é na célula, onde a gente tem intimidade e tal, e ali eles vão te apresentar os líderes, ou o contato, o pessoal que vai poder convidar você para a célula mais perto da sua casa, tá bom? No mais, gente, algum outro aviso? Deus abençoe, vão na graça e na paz de Jesus. Dá tchau pro pessoal, Lu. Tchau, pessoal. Aê. Tchau, Deus abençoe, gente. Uma boa noite, uma alegria estar aí com vocês.